Olá, pessoal, tudo bem? Passando por aqui para falar com vocês a respeito de algo relacionado ao TDAH, ao transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Vem comigo! O TDAH, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, surge ainda durante a infância e frequentemente é levado para a vida adulta, sendo ele diagnosticado ou não. O que acontece é que a forma como isso é concebido, a forma como isso é reconhecido, a forma como isso é tratado, é o que acaba delimitando o quanto esse indivíduo com o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade terá prejuízos durante a vida e o quanto ele conseguirá lidar com isso de uma forma mais tranquila e menos prejudicial. A partir do momento que ele tem esse diagnóstico do TDAH e busca orientações especializadas no sentido de melhorar, no sentido de minimizar os sintomas trazidos por esse transtorno, melhor será o desenvolvimento dessa pessoa, melhor será a sua vivência e a sua socialização. Pessoas responsáveis pelas crianças, seja no contexto escolar, seja no contexto familiar, certamente observarão caso alguns sinais relacionados ao TDAH apareçam. Por isso a importância de que sim, exista uma rede de apoio relacionada à comunicação, por exemplo. A comunicação entre escola e família é essencial no sentido de trazer melhorias na vida e no desenvolvimento da criança das mais diversas formas. E relacionado ao TDAH, não é diferente. A partir do momento que existe uma preocupação nessa comunicação dos pais com a escola, que é um ambiente onde o aluno frequenta diariamente, certamente as informações relacionadas ao desenvolvimento dessa criança serão as mais fidedignas possíveis. Imagina que essa criança tem maiores chances de ajustar pequenas situações que de repente estão sendo inadequadas para aquela idade, para o esperado, para aquele momento. E se esses sinais são observados com atenção, tanto no contexto familiar quanto no contexto escolar, certamente esse aluno tem mais chances de ser direcionado para profissionais adequados e receber o diagnóstico real de acordo com a sua situação. Imagine você que essa comunicação entre escola e família é essencial em todos os casos. Com o passar dos anos, podemos sim observar que houve uma evolução no sentido de existir um entendimento melhor e mais positivo com relação ao comportamento da criança, por exemplo. Imagine que nem tudo é mau comportamento e que os transtornos existem sim e que eles precisam ser tratados. Uma criança que apresente os sinais e que em uma comunicação, por exemplo, os pais, os responsáveis por essa criança, entram em contato com a escola, começam a entender que lá também existem alguns sinais, e eles começam a levantar essas informações e tem uma clareza maior de que essa criança precisa ser vista com atenção e que ela precisa ser orientada e direcionada para atendimento especializado, no sentido de minimizar esses sintomas, de melhorar a qualidade de vida dessa criança, dessa família, dessa escola, e isso é possível. Isso tem sido visto, isso tem sido reconhecido nos dias de hoje, muito mais do que era lá atrás. Se nós analisarmos depoimentos de pais lá de trás, de pessoas que hoje já são adultas e que passaram pelo processo de terem o transtorno do TDAH e ter passado por isso de uma forma muito tempestuosa lá atrás, pessoas, por exemplo, já não serem mais aceitas em escolas, pessoas que tinham grandes dificuldades com relação ao entendimento dos pais sobre a forma como eles se comportavam. Então, imagine os conflitos que existiam também nessas famílias. E aí o conflito pessoal dessa pessoa com ela mesma. Porque, vejamos, uma pessoa com o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, ela tem o mundo todo mais acelerado. Sabendo deste contexto acelerado em que vive o indivíduo com o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, ou TDAH, nós temos então um cérebro que está em constante busca da dopamina, o neurotransmissor capaz de promover no indivíduo a sensação de prazer, de bem-estar. Ele se sente satisfeito estando em constante movimento, estando num sentido muito acelerado para tudo. A busca pelo novo, a busca pelo movimento, toda essa aceleração faz parte desse contexto da hiperatividade. Imagine a dificuldade para um aluno com o TDAH se desenvolver, de acompanhar, de se manter numa sala de aula e acompanhar as atividades e acompanhar o ritmo das situações. Certamente existirão, assim, situações em que ficarão um tanto tumultuadas, conflituosas, justamente por conta do transtorno.
Por isso, a importância de que esses indivíduos recebam, sim, a atenção necessária, que eles recebam, sim, o tratamento e muitas vezes a medicação adequada para o seu caso, porque isso fará com que os prejuízos sejam, sim, minimizados, com que esse aluno se desenvolva, sim, dentro de uma sala de aula, por mais que a pessoa passe pela infância, pela adolescência, chega na juventude e na fase adulta, ainda tendo o TDAH, é possível passar por esses processos, por essas fases da vida, recebendo orientação, tendo tratamento adequado e tendo, sim, uma vida com menos sofrimentos relacionados a essa questão. No Brasil, nós temos aí uma novidade no contexto do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, do TDAH. Mais especificamente dentro do mês de julho, a Lei 14.420/2022, do dia 20 de julho de 2022, foi sancionada, mencionando que ficou instituído como a primeira semana do mês de agosto de todos os anos, sendo a semana de conscientização do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. O que é muito bem-vindo e muito válido, pois visa a importância que tem a gente falar sobre o assunto, as pessoas buscarem orientações adequadas, buscarem se informar, buscarem conhecer, e as escolas e instituições fazerem com que o assunto chegue, com que o conhecimento chegue para as famílias, para a população de forma geral, de uma forma real, de uma forma fidedigna, de uma forma que esclareça alguns sinais, de que conscientize de que os transtornos existem sim e que o TDAH é um desses transtornos e que ele precisa ser visto com atenção. Reforço aqui a importância de nós, enquanto profissionais da área da saúde, assim como os profissionais da área da educação, assim como as famílias, as instituições, a população de forma geral, buscar orientação adequada com relação ao assunto, buscar entender quais são os sinais, buscar entender as formas que são possíveis fazer para que minimize os prejuízos nesse sentido. E certamente a união no sentido de entender que o transtorno existe, de que ele é real e que quanto antes o indivíduo receber um diagnóstico correto, maiores são as chances dele ter menos prejuízos, dele ter menos sofrimento durante a vida. O transtorno existe, ele é real, mas é possível, existem caminhos de minimizar isso aí. E o indivíduo certamente pode ter uma vida mais satisfatória, mais feliz, assim como os outros que o cercam. Eu me direciono para a reta final desse vídeo, deixando claro que tanto o TDAH quanto qualquer outro transtorno é um assunto tão amplo, carregado de peculiaridades e que é de suma importância que nós tenhamos conhecimento a respeito no sentido de estar atentos aos sinais. Muitas vezes, se nós estamos buscando conhecer, buscando entender pelo menos os sinais básicos do que uma criança pode estar trazendo no dia a dia, mais atentos nós conseguiremos estar e conseguiremos compreender aquilo que se trata de mau comportamento e aquilo que se remete mais a uma questão de transtorno. Na dúvida, busque uma orientação profissional, busque um direcionamento adequado. Quanto mais conhecimento relacionado ao assunto, melhor conseguiremos delimitar aquilo que seria a questão do mau comportamento, que também precisa sim ser ajustado, e o que seria transtorno, que precisa ser tratado. Antes de finalizar, eu gostaria também de reforçar algo muito importante. É preciso afastar qualquer forma de preconceito em torno tanto do TDAH quanto relacionado aos demais transtornos. Isso existe, isso é real e todos nós, enquanto sociedade, precisamos aceitar e conviver com isso da forma mais natural possível. Muitas vezes, nós observamos até mesmo da parte dos próprios pais. Imagina uma criança diagnosticada com TDAH ou com qualquer outro transtorno. E aí os pais, a partir de então, se sentirem envergonhados, se sentirem culpados, tentando esconder essa questão de ter o filho com esse transtorno. E nós precisamos rever esse nosso posicionamento. Esse sentido preconceituoso, esse sentido de nos envergonharmos por conta de estarmos próximos, ou de termos alguém na família, ou de termos algum relacionamento com alguém que tenha o TDAH ou qualquer um desses outros transtornos. Ter acesso aos atendimentos e aos tratamentos adequados é um direito de todos, e vai certamente garantir o bem-estar tanto do indivíduo com o transtorno, quanto de todos os outros que convivem direta ou indiretamente com esses indivíduos. Eu finalizo esse vídeo por aqui e voltarei logo mais trazendo assuntos relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Enquanto isso, eu te convido a assistir os vídeos já disponíveis no canal. Um beijo grande no coração, se cuide, fique bem!